Muito bem, eu peço que todos venham aqui à frente. Tiago, Maiara, Domingos, Marilene, o Charles, veio só, Charles. Está chegando, aquele está chegando, glória a Deus por isso. E vamos orar. Senhor, nós vamos, nesse momento, iniciar o que nós nos propusemos para hoje, esse momento de bate-papo entre nós, a respeito desse tema tão desafiador que é a vida do cristão versus as tensões com o mundo moderno. Aqui estão o Domingos, é a Marilene, o Charles, é a Kelly que está chegando, o Tiago, Senhor Deus, é a Maiara. Obrigado porque o Senhor os usou nessas terças-feiras, porque eles abriram a vida deles para edificar o teu povo. E que hoje a edificação seja ainda maior, pois é a noite de encerramento. E tudo isso por louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, nós vamos ter aí, quem está com o microfone, vai ser um bate-papo, então todo mundo pode indagar, perguntar, tirar dúvidas sobre a questão que cada um trouxe. Eu vou falar de lá para cá. Esse casal tem 3 filhos. A Esté, a mais velha, ela é especial, ela é autista. E eles contaram um pouco do que foi a luta deles nesse tempo para continuar a vida, mesmo com esse desafio de uma criança especial. Aí nós temos o Domingos e a Marilene, que viveram grandes tensões no relacionamento. Antes de Domingos conhecer Jesus, eu não estou colocando nada além do que eles mesmos falaram. Vivia uma vida longe de Deus, subtraindo o que ele deveria investir na família, e por pouco o casamento não acabou. Ele se converteu e o Senhor vem fazendo uma obra revolucionária na vida dele, ainda que tenha muitas lutas. O Charles e a Kelly é um casal corajoso, muito desafiador, abriu um pouco da história deles. O Charles teve uma primeira experiência num casamento, ele contou para vocês semana passada, não funcionou, não deu certo, e ele tem um segundo relacionamento que a gente vê claramente a bênção de Deus sobre a família dele, e eu sou testemunha disso. Então, hoje nós vamos conversar sobre essas realidades e outras que, se vocês quiserem trazer, nós vamos conversar também sobre os conteúdos que vocês, de repente, queiram compartilhar. Se alguém quiser participar, basta levantar a mão, e nós contratamos ali uma pessoa, peso de ouro, para ficar só levando o microfone para vocês, tá bom? Então, vamos começar o nosso bate-papo aí, que vai durar aí cerca de 40 minutos, 1 hora, tá bom? Eu quero começar falando logo com o casal que está aqui do meu lado, o Tiago. Todos aqui são líderes, né, nos Amigos de Fé, e com o apoio de suas esposas. Tiago, a pergunta é a seguinte: sabemos de muitas histórias de homens que abandonaram suas esposas quando souberam que tinha um filho especial, né? Transtorno do neurodesenvolvimento. Eu louvo a Deus porque eu e você não abandonamos nossas esposas. Muitos são abandonados. E aí vocês resolveram seguir, né? O homem não foi no seu de casa, o Tiago permaneceu com sua função de pai, a Maiara com sua função de mãe, para seguir cuidando de uma criança especial. Eu entendo que só é possível quando tem uma cooperação mútua, não é? E uma verdadeira atitude de time, de equipe, de companheirismo em favor das crianças, da criança especial, no caso a Esté, e os demais filhos, e sem esquecer também que o casal precisa cuidar um do outro. Não é fácil essa tarefa. A pergunta que eu faço é: como vocês se organizaram para cuidar de Esté, que requer uma atenção especial, cuidar dos 2 menores e de vocês mantendo viva a chama do amor? E também o que vocês sugerem para quem vive situação semelhante à que vocês enfrentam. Amém. Paz e bênção, amados. Estão ouvindo bem? Sim, né? Para nós foi um desafio muito grande, porque nós éramos muito novos e com um desejo muito grande, né, de casar a priori e de ter filhos. E quando nós nos casamos,
logo um ano após, um pouco mais, acho que 9 meses após, a Maiara já engravidou. Engravidou da Esté, que é a nossa primeira filha, que é a nossa filha que tem autismo, né? Tem TEA. Então, hoje eu conversava com Maiara sobre essa situação e, na verdade, sobre o nosso relacionamento, sobre o nosso casamento. E eu creio que o casamento, sobretudo o nosso, ele é um constante ensinamento. E eu acredito que a gente vem evoluindo em cada fase. Por que eu estou dizendo isso? Sendo muito sincero para vocês. Porque nós estamos casados há 15 anos. Casamos jovens e você, por mais que se prepare, eu preciso dizer que a gente se preparou, a gente fez um curso de noivos na igreja que a gente frequentava, mas a vida real é diferente, né? Então, no caso de Maiara e eu, quando eu digo que a gente vive uma evolução, logo no começo foi as mil maravilhas e depois a gente passou por algumas fases complicadas, sobretudo quando veio os problemas relacionados à Esté e as questões todas. E a gente vivia, pastor, eu diria até que uma vida de competição. Não era uma competição, mas não era uma parceria que hoje existe. Hoje eu vivo por Maiara, eu vivo pela minha família, literalmente, mas no passado não era bem assim, tá? Então, conversando sobre isso hoje, a gente se deu conta do quanto que a gente evoluiu. E quando eu digo a gente, não é só eu, ela também. E também não só ela, o relacionamento como um todo, que a partir do momento que, diga-se de passagem, eu assumi o papel de homem na casa, de pai verdadeiramente, as coisas começaram a mudar. Maiara também fez alguns cursos que foram fundamentais e que ajudaram muito no nosso relacionamento, muito mesmo, quanto mulher, quanto a compreender o papel de mulher. Agora, mais propriamente para a pergunta que foi feita, que os homens, né, ou melhor, os pais, geralmente, eles abandonam as famílias quando na sua casa se depara com um diagnóstico de doença mental, de autismo, de qualquer outra doença voltada para deficiência. A gente observou bem isso quando a gente fez algumas pesquisas e acaba que o homem ele não aguenta. Geralmente a gente fala que o homem é o forte da casa, na verdade, forte é a mulher, na verdade, é a que suporta. O homem muitas das vezes ele é frouxo. Não deveria ser. Nós devemos ser o acalento da nossa casa, da nossa família. Nós devemos ser o homem amigo, o braço forte da casa, a rocha na casa, mas na verdade muitos homens são frouxos e eles não aguentam. Então sobra e tem de que suportar todo o peso a mulher. A gente viu muito isso e graças a Deus que o Senhor não nos permitiu vivermos uma vida separada. Pelo contrário, hoje nós somos uma família, cuidamos dos três como de maneira igual, natural, e com um cuidado muito especial com a Esté, que precisa desse cuidado. Só uma observação aqui que eu gostaria de enfatizar. Assim, realmente, eu também vivo essa experiência e posso contribuir um pouco com isso, que, no meu caso, a Sueli, de fato, ela paga um preço muito alto para eu poder exercer, por exemplo, o ministério. E eu tento, de alguma forma, compensar o incompensável, vamos dizer assim, não é? Mas eu diria que é muito importante, eu vou responder e, ao mesmo tempo, fazer uma pergunta. O que mudou esse início de competição, como vocês disseram no início, e se o diálogo, vocês aprenderam a dialogar, a compartilhar as lutas pessoais e coletivas? Falem objetivamente se houve isso ou se foi, como a gente fala numa linguagem bem jovem, na tora, né? Lembra, né? Como é que foi aí essa questão de, tipo assim, Tiago, eu preciso da tua ajuda, cara. Tu não, estou dando só um exemplo, tá? Houve isso e então, fale, Maiara. Boa noite. Então, como o Tiago falou, casamos jovens e assim a vida vai nos ensinando. Eu sou caçula, vim para uma cidade que eu não conhecia ninguém e aí assim a gente tem que amadurecer, tem que crescer
E isso fez bem, né, para o nosso relacionamento, para a criação da nossa filha. Quando a gente começou na busca, de várias terapias, de várias avaliações com a equipe multidisciplinar, então, assim, de fato, era uma sobrecarga muito grande para mim, em relação a levar, pegar. Então, assim, era como o Tiago, ele não se eximia do papel, mas a prioridade era trabalhar. E aí teve uma psicóloga que falou: "Mayra, você está acabado, seu marido precisa intervir nisso, seu marido, ele tem que se fazer presente". E aí, quando eu me dei conta que realmente eu já não estava mais suportando fisicamente, psicologicamente, porque eu tinha que levar a Esté para terapia, para várias terapias, o Miguel era bebê, então era um desgaste físico e emocional muito grande, né, o Arthur pequenininho, então foi quando eu cheguei para conversar com ele e a psicóloga disse: "Não, semana que vem você não vai vir, eu quero o pai da Esté aqui". Né. Então, assim, ela precisou me abrir os olhos, porque eu estava suportando aquele peso ali, tipo, é o meu papel, eu sou mãe, e aí ela disse: "Não, ele é pai, e ele precisa saber como lidar com a filha, ele precisa saber e se fazer presente". Então, assim, Tiago precisou sair mais cedo do trabalho algumas vezes, acompanhar a Esté na terapia, e aí a gente criou essa parceria. 90% do tempo sou eu quem levo. Mas, ele sabe onde é as terapias, se for preciso ele vai, ele tem um momento lá com os profissionais, então foi meio que nesse quesito acabou sendo natural, não foi forçado, a gente não precisou entrar numa batalha para dizer: "Olha, a filha também é sua e você precisa", não, ele, né, entendeu, né, porque não foi só isso, mas assim, quando ele falou de competição, né, logo nos primeiros anos do casamento, era assim, se mudou o celular e Thiago era muito competitivo. Se o meu celular quebrou, comprou um celular para mim, "Ah não, tem que comprar um para mim, porque você vai ficar com o celular novo", e tinha que ser igual, ainda por cima, era nesse nível, assim, eu fui criada, a minha mãe dizia: "Não, você não nasceu para lavar cueca de homem, você está estudando, você vai trabalhar, você", então, a visão da minha mãe era essa: "Você não nasceu para ficar na beira do fogo, você", e isso é que a gente vai aprendendo, né, tanto eu quanto minhas irmãs, você não nasceu para ficar sendo sustentada por homem. E aí Deus foi trabalhando, porque veio essa competição e eu, né, era inconscientemente essa competição de estarmos ali numa disputa acirrada, e chegou o momento que a nossa relação, né, antes mesmo de diagnóstico, eu lembro que eu fiz uma oração a Deus, porque para mim, Tiago não era presença, porque ele trabalhava muito. E eu dizia: "Se a gente se separar não é por falta de amor, não é por traição, mas é porque eu estou sendo substituída pelo trabalho". E eu fiz uma oração e falei com Deus: "Senhor, das duas uma, ou o Senhor muda o meu modo de ver o meu marido, o Senhor tira essa competição, me faz entender qual é o meu papel de mulher no casamento, ou o Senhor muda ele, ou a gente se desfaz". E foi uma constante do Senhor trabalhando tanto em mim quanto nele. E quando ele falou de cursos, eu fiz a mentoria do lar, não sei se algumas mulheres aqui conhecem ou já fez. E a mentoria do lar foi uma girada de chave no nosso casamento, na nossa vida, de entender qual é o meu papel como mulher, não aquela mulher submissa que muitas pensam que tem que, né, deturpar dessa visão de que tem que obedecer, baixar a cabeça para o marido, sim, não, não isso. Então, saber que os afazeres de casa, com os afazeres com os meus filhos, é feito com amor, e saber qual é o meu papel, qual do meu marido, isso mudou muito a nossa perspectiva. Então, Tiago, se precisar, ele lava os pratos, ele faz o almoço, ele leva, ele bota os meninos para dormir, ele pega na escola, no que for. Então, assim, não existe isso, você só tem. Não, você faz, eu faço. Normalmente, se eu estou em casa, eu faço. Amor, você pode hoje colocar os meninos para dormir? Ele coloca. Então, foi uma divisão, entre aspas, natural das coisas para não ficar sobrecarregado e termos tempo de qualidade também como casal. Maravilha, é isso mesmo. Isso eu penso que é útil não só para quem tem filhos especiais. A tarefa da mulher em casa, especialmente nesse mundo moderno, que é uma tensão,
né? A irmã Kelly e tal, que trabalha, tem que cuidar, será um extra, né? Que a gente chama. Passa o dia no escritório, né? E corre para casa. Então, já é tenso, né? Então, é muito bom que esse exemplo de ser parceiro, de fazer alguma coisa em casa para o homem, eu também sempre fui muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Tive que me reconstruir aí, no meu entendimento, para eu poder ser mais parceiro da minha esposa. Isso hoje, graças a Deus, evoluiu bastante, mas no começo ela sofria mais ainda, né? Então, homens, ajudem suas esposas. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Tá certo? Amém, mulheres? Bom, eu vou agora aqui mudar um pouquinho para os outros participarem um pouco. Vou aqui pertinho de mim, que é o Domingos, aqui do meu lado, depois eu falo com o Charles. Então, o Domingos, vocês já ouviram aqui o que ele contou, né, no testemunho dele, com a Marilene, e ele disse naquele momento que ele gostava muito de beber, jogar dominó, né, Domingos? E aprontava de forma de se divertir, sem levar em conta a família. Foi isso, né, mais ou menos, você falou? Foi, né? A pergunta é, se você pudesse voltar atrás, como eu disse no começo dessa ministração de hoje, eu disse que todo mundo cometeu algum tipo de erro e ninguém aqui é melhor que o outro, né? Mas estamos falando de coisas específicas. E a pergunta, então, para o Domingo, se você pudesse voltar atrás, Domingo, e evitar certos transtornos em relação ao casamento, o relacionamento com a Marilene, com seus filhos, você poderia descrever o que você evitaria e por quê? Antes da sua pergunta, eu olhando ali para a Cândida com o Jackson, eles trabalharam comigo lá na... Ela trabalhou comigo e eu trabalhei com ela, né? Lá na SES, na Secretaria de Saúde, e eu era o chefe dela. Aí ela olhava para mim e dizia, menino, tu para com isso, tu ainda vai ser um crente. Pastor, eu olhava para ela e pensava só no meu coração, o que ela está falando? Eu lá que quero saber disso. Eu quero nada, um negócio desse para mim. Dizia. Verdade ou não verdade, Cândida? E agora, voltando à pergunta, são duas coisas principais que eu tiraria da minha vida, voltaria lá e, de todas as formas, eu faria o possível para afastar, erradicar da minha vida. A primeira, a bebida. A bebida. Uau, bom. A bebida, ela é o principal ponto para que você use uma droga, para que você brigue com a sua esposa, para que você se torne uma pessoa relaxada, irresponsável e destruir a tua família. Ponto 2. Os amigos tóxicos. Você tem que escolher a sua amizade. Por quê? Porque a amizade te leva, muitas das vezes, você até uma pessoa segura. Mas você está num momento frágil e a pessoa chega com você, faz um convite indecente e você cai, meu amigo. Não tem bom. Não tem bom. É preciso você ter um alicerce. E, geralmente, como eu falei antes, o alicerce é a igreja. Você que está na igreja, você tem uma grande chance de conduzir a tua família muito melhor do que a minha, que eu era uma pessoa irresponsável. Eu dou graças a Deus, eu dou glória a Deus, a minha esposa que está do meu lado, por ter me aturado tanto, porque eu sei que teve um momento que ela já estava no seu limite. Ela chegou comigo e falou isso, mas eu não tinha força para deixar o que já tinha acontecido. Então, teve um momento um momento de mudança na minha vida, veio com um preço tão grande, tão grande. Uma vez, pessoas me disseram, não sei, tá, pastor, depois você pode até comentar sobre isso, quem não vem pelo amor, vem pela dor. E foi o momento que a Marilene teve o lúpus, e o preço que ela pagou tão alto por estar aqui,
por ter uma família melhor, cada vez melhor, ela perdeu a perna. E de vez em quando parece que a gente está afastando um pouco de Deus, lá a Marilene piora. E aí tudo volta ao normal, que eu volto para os braços do Senhor, pedindo com mais tudo que eu posso, sabe? Pedindo a Ele para que Ele não deixe ela ir embora, porque ela é meu presente que Ele me deu. Hoje em dia, a minha família está melhorando muito. A Bruna com o Paulo ali, os filhos dela todos aqui, participam de outra igreja, participam aqui, mas estão no caminho do Senhor. Minha filha está muito bem, ela é uma mãezona mesmo com o Paulo. A Bianca está muito legal. Ela me fala muito sobre o trabalho dela. Todo dia ela vem e me conta uma história. Paizinho, isso aqui é assim, isso aqui é assim. O que tu acha? Bianca, te acalma, porque isso é assim mesmo. Pai, mas isso aqui... Minha filha, te acalma, que tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. E sabe, ela se acalma. Ela era uma pessoa que era muito complicada. Uma vez eu falei com várias pessoas que ela era muito complicada. Ela tinha raiva de mim. E hoje em dia, a Bianca é meu xodozinho. Rapaz, ela fala comigo, fala. Eu acho que fala mais do que com a Marilene. E ela, tudo que ela vai fazer, ela me liga. Pai, olha, aconteceu isso aqui assim, assim. O que o senhor acha? Sabe, até para ir para o médico, ela pergunta de mim. Pai, é isso aqui assim? É. E às vezes, bora assistir filme, assistimos filme juntos, que nem o meu filho Guilherme também, que mora comigo e que eu amo muito. Então, pastor, Maravilha. sabe? Maravilha. Agora eu não sei se a Marilene quer discutir alguma coisa depois. Pode falar, meu Marilene. Quer comentar alguma coisa? Olha só, gente, nós procuramos aqui no Amigo de Fé tratar as coisas da vida muito tranquilamente, as lutas. A Bíblia mesmo descreve situações de homens que fizeram coisas muito erradas. Citar um exemplo, o rei Davi, né? Vocês sabem a história dele, né? Que era um homem segundo o coração de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Ele se arrependeu. E as coisas foram consertadas. O poder do arrependimento traz a expressão da graça de Deus e a gente é redimido, é tratado, é consertado. Então, assim, às vezes a gente faz umas perguntas meio duras, mas para eles já superaram isso. Como diz o outro, já estão no outro patamar, né? Já estão no outro nível, né? Por isso que a gente precisa ser bem realista aqui, né? Então, eu queria complementar a pergunta ainda com vocês. O que vocês estão ainda lutando, que falta, se a Marilene quiser participar, ou você, dizer, pastor, nós estamos numa luta ainda. A gente já venceu muita coisa, mas, além disso, tem isso. Pode compartilhar, se acharem que é conveniente, se é importante fazer isso. Realmente, nós já vencemos várias batalhas na nossa vida, foi muito difícil. Porque ele bebia, na hora que estava chegando, na hora de eu chegar em casa, eu ou entrava para outro quarto lá, trancava a porta, levava meus filhos comigo, a Bruna e o Bruno, que era pequenininho, só Que tinha doido. ou eu ia lá para a laje, esperava ele dormir para mim poder descer, porque eu não suportava mais. Não suportava ver mais ele chegar bêbado em casa, porque eu chegava até a maltratar meus filhos por causa dele, porque eu ficava com raiva dele, e os meus filhos às vezes iam me perguntar alguma coisa, até tarefa de casa, e eu dizia para eles, eu não quero saber de nada, não fale comigo, não quero falar com ninguém. Acho que a Bruna se lembra disso. E foi um momento muito ruim. E ele mal participou do crescimento dos filhos dele. Ele não participava de reunião em colégio, em festinha de colégio eles não iam, porque geralmente quando a gente vai em festa de nossos filhos assim, em colégio, eles vão apresentar lá na frente, eles não estão apresentando para as pessoas que estão lá, eles olham para o rosto dos pais. Para eles estão apresentando para os pais, é o prazer deles apresentando para os pais. E muitas vezes, a maioria das vezes, só era eu lá, que ele não ia. E era assim, Eu também, por conta do trabalho, poucas vezes fui, isso é uma coisa que eu me arrependo.
Foi um erro meu não ter ido muito para a escola ver os meus filhos. No caso do Gabriel, né? Aí eu já estava decidida mesmo a ir embora, que eu não aguentava mais, ele chegava só de madrugada em casa. 3, 4, 5 horas eu chegava em casa. Aí eu ia lá no carro, tinha copo, tinha bebida, já encontrava batom, encontrava pirainha de cabelo, xuxinha, Easy. batom, jogava tudinho. Aí a gente começava a brigar. A gente brigava demais, demais, e já estava insuportável já. Mas nós já superamos isso, graças a Deus, ele melhorou muito. Glória a É Deus. a coisa mais difícil é a gente brigar. Praticamente a gente quase nem briga mais. Mas é assim, aí a batalha que a gente está enfrentando hoje ainda é por causa do nosso filho, né? O Bruno, que se envolveu em droga, e a gente não sabe como é que ele está vivendo, ele não mora com a gente. E mal ele fala com nós. E quando a gente liga para ele, ele não responde, manda mensagem, ele não responde. Aí a gente fica assim, a nossa batalha é essa. É nós entregando nas mãos de Deus, porque só Deus pode mudar a situação dele. Porque aonde nossos olhos não vê, né, Deus está vendo. Então, eu aprendi a me calmar mais, eu quase não dormia de noite, preocupada com ele, mas hoje em dia eu já me acalmo mais, porque eu sei que Deus está cuidando dele. Então é isso, a nossa vida foi de muitos transtornos, mas hoje em dia, graças a Deus, está bem. E a Glória. gente vive bem pouco tempo, né, amiga? Só 40 anos que a gente vive junto. Para vocês, olha, nós completamos esse ano 40 anos juntos, Uau. tá? E quero dizer para vocês, tá? Uma, é, oi, eu mudei tudo praticamente da minha vida, eu mudei. Eu mudei por amor, porque eu descobri que, a partir do momento que eu vim para o Amigos de Fé, tá? Que nem Jesus eu acreditava, nem Jesus eu acreditava. E a partir do momento que eu vim para o Amigo de Fé, eu comecei a me disciplinar. E se eu disser para vocês que eu mudei tanto, mas tanto, tanto, que eu me tornei um homem de família. Eu me tornei aquele pai que quer saber de tudo. Eu me tornei um marido para minha esposa. Como eu falei para vocês, porque nós somos um corpo só e a melhor parte é ela, junto comigo, que nós dois nós somos os melhores. Por quê? Porque um completa o outro. Hoje eu quero saber da minha filha, da Bruna, se ela está precisando de alguma coisa, de todos eles. E sou apaixonado por eles. E amo o meu presente que Deus me deu, que é a minha esposa querida. Só de olhar para ela, de tantas das coisas que eu fiz de ruim, eu me arrependo tanto, tanto, eu me sinto tão mal, tão mal. Mas depois eu sei que ela me perdoou. Eu sei que ela me perdoou. Eu sei que meus filhos me perdoaram. A nossa batalha agora é só o Bruno. Mas o Bruno, ao menos antigamente, ele nem falava com a gente, não ligava, era meses. E agora, todos os dias, ele passa no grupo do nosso grupo da família. Oi, paizão. Oi, mãezona. Como é que estão? Amo minha família. Aí ele passa uma mensagem para mim: pai, eu fui para a igreja, orei muito pela gente. Sabe? Isso já é uma vitória. E com o tempo, com certeza, Deus Todo-Poderoso, eu creio muito nisso. Por quê? Porque ele não está nos meus olhos, mas está nos olhos de Deus. Eu não consigo guiar o caminho dele, mas Deus pode. Eu não consigo mudar a vida dele só com palavras e oração, mas Deus pode mais. Ele vai vencer isso aí. Glória a Deus. Então, eu penso que nós estamos mostrando aqui para os amados que aqui estão que as vidas que às vezes nós olhamos de longe, parece que é tudo umas mil maravilhas, mas aqui você tem a noção das lutas que cada um passa e também aquilo que Deus tem feito na vida desses homens e mulheres. E nós cremos que Ele pode fazer também na vida de qualquer um que crê e que deseja obedecer. Realmente eu vejo uma transformação muito
grande na vida do Domingos. Eu testifico, testemunho. Eu costumo falar com a minha liderança praticamente todos os dias, com eles aqui, seja por uma mensagem, por uma ligação, porque eu também vejo que é importante essa caminhada. Então, eu consigo enxergar realmente essa preocupação toda que o Domingos tem hoje com a Marilene, né? Bem como com toda a sua família. Eu vou abrir aqui um espaço. Alguém quer fazer alguma pergunta antes que eu siga com o Charles e a Kelly? Alguém quer fazer? Levanta a mão, que nós temos aí aquela pessoa contratada para levar o microfone. Ali, lá no cantinho. Josafá, o homem do churrasco. Paz e bênção, irmãos, boa noite. Graças a Deus, eu pude assistir toda a programação, menos a do pastor Rubem. Mas Está gravado, hein? Está tudo no YouTube. Vocês podem ver. assisti no YouTube. Legal. Deu ok lá para todos. Bem, assisti do Tiago, da esposa, Domingos e o Charles, né? Mas tem muito aprendizado aí, né? Muito, muito boa a programação, mas eu fiquei assim pensando na situação do Tiago, da esposa e da família, né? Das dificuldades que eles passaram e passam, né? Mas estão seguindo em frente. Mas o que eu gostaria de perguntar para vocês, o que é que vocês poderiam falar para a gente aqui, orientando, porque muitas das vezes faltam informações, conhecimento para a gente lidar com a situação que, por exemplo, da filha de vocês, né? Assim, né? Em alguns lugares, a gente observa, por exemplo, eu procuro pegar informações, mas observo que algumas pessoas não têm essas informações, não têm esse conhecimento e acaba entendendo errado a situação, né? Eu gostaria que vocês passassem, e se tem algum meio de comunicação, algum site, alguma coisa que a gente podia se aprofundar mais para adquirir essas informações. Para os irmãos que não vieram, né, não participaram no dia que ele fez a apresentação dele, eu gostaria que só dessa introdução, né, do que se trata, e passasse essas dicas aí, tá bom? Porque a ideia é a gente ter essas informações. Por exemplo, ficou muito assim, eu fiquei pensando, poxa, tem até na igreja, né? Quando acho que foi o Tiago que falou, que às vezes vê a filhinha ali, né, no canto, e as outras crianças para o outro lado, né? Não sei se eu consegui passar. Tá ok? Ok, irmão. Obrigado. Conseguiu sim, obrigado pela pergunta. Um compilado bem rápido, nós temos uma filha autista, né? E hoje a maior dificuldade da Esté hoje porque o autismo dela veio com descalculia e dislexia, então ela aprendeu a ler praticamente com 10 anos de idade, hoje ela tem 13, mas hoje o maior desafio da Esté é de relacionamento. Então, se a Esté estivesse aqui, ela teria uma dificuldade imensa de falar com alguém, tanto é que os irmãos muitas das vezes estendem a mão para ela na paz ali na igreja e ela não toca a mão de ninguém, se nem da família, né? Ela aceita abraço meu, aceita abraço da mãe, mas ela, em geral, não aceita abraço de mais ninguém. Para você ter ideia, ontem não, domingo agora, eu vim na igreja trazer ela aqui no culto âncora, mas ela só veio porque ela veio com a coleguinha, com a filha do Gianni Elson, que é uma coleguinha dela, porque se ela viesse sozinha, ela não ficaria. Então ela conseguiu vir e assistir o culto âncora. Em relação à sua pergunta, mais especificamente, a minha esposa ela é craque nisso. Ela já deu aula, já deu algumas palestras em algumas escolas, em alguns ambientes, inclusive na sala da Esté, para que as coleguinhas de Esté pudessem compreender melhor. Passar aqui para ela falar rapidinho. Então, é importante, no caso da gente, a Esté é autista, mas a gente sabe que tem várias outras deficiências. E é sempre importante, gente, buscar o conhecimento, os direitos, né, alguns benefícios que as crianças ou, enfim, a pessoa com deficiência pode ter. No caso da gente, por exemplo, a Esté não tem direito a um benefício chamado BBC,
LOAS, né, que é para pessoas que têm alguma deficiência comprovada, passa por todo o processo do trâmite do INSS e recebe se tiver alguém para me ajudar, vou dizer que aposentadoria, mas isso é quem tem baixa renda. Existe benefícios voltados para a conta de energia, né, quando você comprova para baixa renda, você comprova que tem um autista, uma pessoa com deficiência em casa. Existe o benefício no IPVA, na isenção do IPVA, né. Existe vários benefícios que a gente pensa: "Ai, que legal", mas assim, meu carro é quase um transporte o tempo todinho. Levo Esté para o pilates, que ela precisa para trabalhar o corpo, levo pra fisioterapia, levo pra psicóloga, levo pra fono. Então, assim, estar isento ao IPVA é um alívio para a gente, porque o que eu gasto de gasolina indo e voltando, então quando a gente começa a se apropriar dos direitos, né, e começa a tentar, eh, conseguir isso é um direito, não é porque: "Ah, mas a minha filha não precisa". Eu até estava comentando hoje com uma colega lá na escola, se a minha filha tem direito a um crachá, uma fila preferencial, e eu sei que ela fica incomodada de ficar esperando, eu vou exercer esse direito. Ela fala: "Mãe, por que que eu tenho que usar o crachá?". Minha filha, a lei diz que você tem esse direito de estar na fila preferencial. Você aguenta passar 2 horas aqui esperando? Não. Então a gente vai exercer o seu direito. Assim como, por exemplo, quem tem filho autista ou algum parente, tem alguns cinemas aqui em Manaus que é gratuito. Por exemplo, no Sumaúma, se você está com tem como comprovar a sua deficiência, no caso do autismo, você é isento, você não precisa pagar para assistir um filme no cinema. Existe, shows aqui, que o autista ele é isento de pagar. Existe benefícios também na passagem de avião. É um protocolo? É. Existe também a diminuição no valor de comprar um carro, né. Existe a parte burocrática, mas existe também tudo isso que pode ajudar muitas famílias, né. Eu produzi alguns materiais, quando eu fui ministrar a palestra na escola, né, e dei para os professores sobre um resumo, como entender o autismo. Assim como eu fiz também um compilado, uma apostilazinha, quando eu fui ministrar num hospital da criança. E fiz um voltado para a igreja, coisas gerais em relação ao autismo. Eu posso compartilhar com o pastor, com o Tiago, e ele pode trazer ou então compartilhar em mídia para vocês. Põe no grupo. A gente pode, se vocês autorizarem, pode postar lá no grupo, Sim, e é aí a gente importante. compartilha, isso é bem, bem valioso. Legal. Vamos seguir aqui agora, falar com o nosso casal Kelly, Charles Castro e Kelly, que é um caso também muito desafiador. O Charles conheceu Jesus e nos Amigos de Fé em 2014, não foi, Charles? Lá no auditório. Parece que ficou na minha memória, sabe, aquele dia, de verdade. Eu lembro de tudo. E essa mulher é uma mulher de Deus. Ela não conhecia Jesus também assim, numa intimidade, mas é uma mulher cheia de fé, que me arrepia. E Deus uniu esse casal, tem quantos anos? 18? 18, quase a minha idade. Mas assim, o Charles ele vem de uma experiência desafiadora, um pouco traumática. Nós não vamos falar dela hoje, porque ele já falou lá atrás, né? Ele falou na ministração dele. Mas assim, qual é a nossa missão aqui? Talvez alguém vai assistir a gente nessas gravações, né? Como falamos no começo, às vezes a gente de fato erra. Como eu falei, pode ser no emprego, na profissão, no casamento, no negócio. E graças a Deus, Deus é tão bom que Ele permite corrigir ao longo do caminho e dá certo. Então, esse casal é um exemplo que tem se tornado comum na igreja. Aqui tem vários, eu já fiz alguns casamentos, né, de pessoas que casaram a segunda vez, porque não deu certo, não tinha como conviver, né? E eles também casaram e têm 2 filhos hoje. O Charles já tinha um filho do primeiro casamento, primeiro relacionamento, que é o Júnior. Eles não estão aqui hoje, né? Não, né? Ele veio na noite que você deu. Então, a minha pergunta é, o que vocês diriam que seria relevante para quem passa por uma experiência dessa,
de dificuldade de seguir no primeiro relacionamento e como recomeçar uma família nova, né? Quando se encontra, né? Especialmente quando tem a motivação certa. Isso é muito importante, né? E eu acho que esse casal encontrou a motivação certa de se unir. Mas é quem vive tensões como essa, o que vocês contariam dessa experiência a partir do momento que vocês entenderam o que é um casamento aos olhos de Deus e como deveriam seguir, o que vocês orientariam para pessoas que estão recomeçando um relacionamento para que possam viver felizes, servindo ao Senhor, felizes no sentido de aceitar, porque às vezes a gente acha que feliz é não ter problema, e isso não é verdade, né? Então, o que vocês diriam para esses casais é a pergunta, né, que estão recomeçando, ou que pretendem recomeçar. Tem alguns aqui, viu? Charles, fique à vontade. Boa noite a todos, paz e bênção. A primeira dificuldade que eu poderia colocar num recomeço de um relacionamento é quando existe o fantasma do relacionamento anterior, né? Eu, quando decidi me separar da minha esposa, a minha primeira esposa, eu, ao conversar com ela, eu demonstrei que o nosso padrão de vida que nós tínhamos não iria mudar, né? O mesmo patamar da vida que eu tinha com ela permaneceu, só que para que isso acontecesse, eu tive que manter, né, uma pensão que eu dava para ela mensalmente, e eu entendo que isso foi um dos pontos que criou mais dificuldade no meu relacionamento com a Kelly. Porque, embora ela não externasse esse problema, mas eu acho que nenhuma mulher, né, que assume um matrimônio com um marido e ver que aquele marido que deixou a outra esposa tem um filho que, quando eu me separei da minha esposa, o Júnior já tinha 15 anos, já ia fazer 16 anos, e ver esse filho ficar de maior, ver esse filho assumir até um relacionamento, ver esse filho vir a morar na casa do pai, né? E ver aquele seu marido destinar recursos, e quando eu falo de recursos, eu estou falando de 13 salários mínimos. Na época de hoje, a gente está falando de 20 mil reais, né? Então, eu me separei da minha esposa em 2007, e o meu prolabore da minha empresa de Recife, eu destinava totalmente para ela e para o Júnior. Quando eu recomecei a minha vida aqui em Manaus, que eu abri a Conte, muita gente hoje que vê o padrão de vida meu e da Kelly, não imagina que eu dormi no chão, na casa do meu sócio, do Marcelo. Porque, assim, a minha vida conjugal ela era tão complicada que eu optei, eu olho muito aquela passagem da Bíblia que Deus chegou para Abraão e disse, deixa a tua parentela e segue para a terra prometida. A minha terra prometida era aqui no Amazonas. Então, o que a gente tem hoje foi com a graça de Deus. Por quê? O meu prolabore de Recife, como eu falei, eu destinava para a minha família. E quando o Júnior cresceu, casou, separou, veio para a minha companhia, eu tinha aquilo comigo que muitas vezes a Kelly não entendia, mas no meu íntimo era uma palavra de homem que eu dei no dia 31 de março de 2007 para minha ex-esposa. Eu disse que até o dia da minha morte eu iria honrar com aquilo que eu tinha prometido. E só parei de dar no dia 25 de maio de 2015, quando ela veio a falecer. Desculpe, 2025, né? Agora, ela no dia faleceu 25 de maio, esse ano, né? a mãe do Júnior veio a falecer. Então, assim, esse foi um ponto que eu sempre sentia que, embora ela não externasse, por algumas vezes até ela externou, né? Mas, assim, ela preferia calar, mas eu sentia que isso atrapalhava um pouco
o nosso relacionamento. E o outro ponto é a questão realmente do divórcio. Eu me separei da mãe do Júnior em 31 de março de 2007, mas ela só veio nos dar o divórcio, se não me falha a memória, em 2009, não? O Cauê, e depois de uns 3 anos, 2 anos e meio, foi que ela veio dar o divórcio, né? Mas, assim, fora isso, contato com ela eu não tinha, então não era aquele ex-marido que sempre está conversando com a ex-mulher está ligando, está indo na casa, está indo para as festas de aniversário. Então, assim, esse problema realmente a gente nunca teve, e o que eu posso dizer que causou um pouco de dificuldade foi mais isso aí. Não sei se a Kelly teria alguma coisa para... Seria bom, Kelly, você compartilhar um pouquinho do teu lado, né, das tuas tensões. Paz e bênção. Realmente, o que ele falava... Tá baixo. Tá baixo? Alô, melhorou? Aí. Pronto. A parte que ele falava, né? Assim, eu não concordava, porque eu dizia assim, se você ainda dá uma pensão para ela, é porque você ainda ama ela. Então, eu acho melhor tu voltar para ela. Aí até... né? Já pensou, eu com meu marido, ele As mulheres vão concordar com ela, né, gente? As mulheres... Olha... Uma pensãozinha dessa, né, mulher? Já pensou, pastor? Aí eu digo, tá, se coloca no meu lugar. Então, assim, era uma situação bem complicada. Aí eu ia para o meu quarto, eu ia orar. Eu digo, Senhor, me dê sabedoria, porque se eu me der força, eu mato. Ele sabe disso. Então, assim, porque assim, desde a princípio, quando o Júnior veio morar com a gente, uma coisa que ele pode perguntar, né, amor? Nunca tratei Júnior com indiferença. Inclusive, eu cheguei agora, tarde, que eu fui pegar o Júnior na hemodiálise, e minha vida é assim, eu paro minha vida... Fez papel de mãe, né, em muitos momentos. Exatamente. Então, assim, pega o Júnior, leva para a clínica, pega o Júnior. Então, assim, eu não tenho esse... Porque eu sempre falei para o Charles, não existe ex-filho, existe ex-mulher, ex-marido, mas ex-filho não existe. Então, sempre falei, mas eu nunca concordei de ele dar dinheiro. Porque, assim, eu sei que, graças a Deus, ele nunca deixou faltar dentro de casa, mas não era justo o dinheiro que poderia até nos ajudar, não ajudava porque ele dava para ex. Aí eu, cara, ela nunca arranjou outra pessoa porque acha que você ainda vai voltar para ela. Eu, como a ex dele, se eu fosse a ex dele, eu ia pensar isso. Eu disse para ele, eu não quero me separar, em nome de Jesus, mas eu digo, o dia que eu me separar, pega teu beco, eu não quero 1 centavo seu, porque eu vou viver minha vida. Agora, a mulher viver a vida toda pegando dinheiro, não, aí eu estava já, eu digo, Senhor, me dê sabedoria, porque é complicado. Mas assim, fui orando, pedindo do Senhor sabedoria, e assim, a gente já trabalha junto o dia todinho, né? No escritório, não é fácil. Lá ele é meu patrão. Que agora, graças a Deus, melhorou bastante. Porque eu digo assim, chegou em casa, aqui eu sou sua esposa. Lá no trabalho você pode me cobrar. Inclusive, foi no carro, não foi, amor? Domingo. Ele estava falando não sei o quê, aí ele... porque o financeiro, não sei o quê, essa ferida ainda está aberta. Aí meu filho, pequenininho, pai, então cura esse negócio no seu coração. Não, passa pomada. Passa pomada no seu coração. Eu digo, amor, aqui eu sou tua esposa. Lá no escritório você me cobra. Então, assim, eu tive que pedir muito sabedoria do Senhor, porque não era fácil, né? Só essa questão da questão do valor, né? Porque quer queira ou quer não, caramba, eu podendo comprar, sei lá, dando melhor para o meu filho, não posso dar porque ele está dando para ex. Meu Deus do céu, né? Aí não tem santo que vá para o céu. Mas assim, rapidinho, amor, assim, desculpa. eu até entendia, porque ele era a palavra de homem, era isso que eu tentava acalentar meu coração, entendeu? Não, eu vou acalentar meu coração, que eu acho que é isso. Aí, Senhor, me mostra se ele realmente gosta dela, porque você fica, a mulher fica, né? Cheia de interrogações. Cheia de interrogações. E pior, quando eu ia compartilhar, que tem horas que, assim, eu não sou muito fechada, mas teve horas, assim, que eu tive que compartilhar com minhas amigas, né? Aí chegou amigas, né, dizer assim,
Tu não tá vendo que ele gosta dela ainda? Eu, puta, eu também acho. Então, assim, era Ai, muito ai, ai, complicado, que sabe? amigas. E meus amigos diziam o seguinte: eu podia ser um bom marido, mas eu era melhor um ex-marido. Aí é que... É. Misericórdia. Não, aí o que me consolava mais era o Júnior, né? Falava, né, tia, não se preocupa, meu pai não gosta da minha mãe. Então eu via que ele não conversava com ela, que eu pegava o WhatsApp dele, via, né, que a mulher, né, a mulher curiosa, né? Eu ia pro WhatsApp dele, realmente se ele conversava ou não com ela. Coloquei até, ai meu Deus, me perdoa, mas eu vou colocar um aplicativo, eu quero ver essas conversas. Que é de mulher, quer queira ou quer não, a gente fica, né, pastor? É. Fica, porque eu fico pensando, meu Deus do céu, se fosse o meu ex-marido me sustentando, entendeu? Ele ia gostar? Ele não ia. Ele não ia dizer, pega, amor, esse dinheiro mesmo pra gente. Não, eu acho que isso não é papel de homem, entendeu? Então, eu ficava também, e eu já até orava para ela arranjar outra pessoa, né? Digo, Senhor, dê uma pessoa, né? Para ela viver também bem. Aí eu dizia, mas é culpa tua, porque tu dá o dinheiro para ela, ela não vai querer arranjar, porque eu pensava que ela não queria, né? Porque ia perder a mamadinha, né? Quem é que não vai perder 20 mil reais, né? Ninguém vai querer, né? Então, ela queria ser sempre a ex, né? Mas assim, foi muita sabedoria do Senhor, porque chegamos assim a Nós conversar começamos mesmo, do zero, né? né? Nós realmente, quando ele falou, ele conversou. Inclusive, né, quando a gente começou a morar junto, né, juntos, a minha mãe que comprou a nossa cama a gente dormia numa cama de solteiro. Então, assim, muita gente não sabe da nossa história. Pensa que eu peguei tudo pronto, peguei o Charles no auge. Não foi assim, não. Foi o quê? Para comprar, eu digo até para ele, que até Esplanada e Fan Show, que eu comprei um sofá para gente, viável, Escondido. que ele não queria. Não, mas sofá, não sei o que. Eu digo, não, vamos ajeitar nossa casinha, né, bonitinha, organizando. Aí eu, tá vendo? Se não desse dinheiro para lá para comprar o sofá. Mas não. Digo, não, Senhor, o Senhor vai me dar. Digo, não, o Senhor vai me honrar. E eu estou aqui para estar do seu lado. E graças a Deus, uma coisa que ele sempre me apoiou na educação do Júnior. Quando eu chamava a atenção do Júnior, ele disse: não, você não foi aquele tipo, aquele marido que não, ele é meu filho, você não pode reclamar, entendeu, pastor? Então, assim, uma coisa que eu sempre gostei dele. A casa, amor, aqui é nossa, você manda na casa. Júnior tem que entender que aqui é você e eu que mandamos. Para ele não pensar, para só ter prioridade nos nossos filhos, né? Porque, e eu também, eu até me colocava no lugar dele, do Charles Júnior, né? Porque quando ele veio para mim, o Júnior com 16 anos, ele veio uma pessoa muito ferida, né? Uma pessoa muito machucada, uma pessoa muito calada. Então eu digo, meu Deus, esse menino tem algum problema. Mas o problema dele era o quê? Falta de amor, falta de carinho, falta de dizer um eu te amo. Hoje em dia ele, tia, eu te amo. Tia, eu te amo. Ele me chama de tia. Aí eu, tia, eu te amo. Inclusive eu fui pegar ele agora. Ai, tia, só a senhora me pegar, né? Aí eu pego ele, me espera, onde for, pastor. E eu não estou falando aqui só para dizer, ela é a melhor madrasta. Inclusive ele nem me chama de madrasta. Ele me chama de mãe-drasta. Ele fica, não, a senhora é minha mãe-drasta, porque não existe madrasta aqui realmente. Júnior fica em hospital, eu fico com ele. Porque é muito bom. Aí eu falo, eu te amo. Vai viver o dia a dia, pastor. Vai escutar o que ele sente. Eu fico escutando o que ele sente. Esse aqui mesmo eu digo, olha, sai do quarto, vai lá com teu filho. Ele está precisando disso. Ai, lá vai tu. É um homem, não sei o quê. Mas ele é um homem ferido. É isso que ele, às vezes, ele não entende. Eu digo, mas você tem que dar mais carinho para ele. Eu sinto isso, sabe? Porque, assim, graças a Deus, eu tive muito carinho do meu pai e da minha mãe. Então, eu sou muito, muito amorosa com meus filhos. Eu levo para passear, eu digo que amo. Aí, às vezes, eu fico ele assim, aí eu vou dar um cheiro na cabeça do Júnior, eu digo que amo ele. Ele, ai, tia, não, não. Mas hoje em dia ele já até pede. Ele, quando eu dou um beijo no menino, ele, cadê o meu? Eu digo, ah. Então, assim, é isso que eu peço do Senhor. E tem provérbios, né, que eu digo que a mulher sabe, provérbios, se eu não me engano, é 4:1. 4:14:1. Que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, eu pedia do Senhor sabedoria. Me dê sabedoria, Senhor, para conduzir minha família, porque eu não pedi a força. Eu pedi, não me dê força, Pai, eu quero sabedoria para conduzir meu lar,
para colocar amor, para colocar paz, porque assim, graças a Deus, né, a gente vive hoje uma família muito bem, graças a Deus. Glória a Deus. Gente, o nosso tempo está chegando ao fim. Esse tipo esse formato, realmente a gente gostaria de ter que o relógio parasse e a gente esgotasse, né? Porque com certeza tem muitas ricas experiências que, em função do horário, não serão postas hoje, mas tem também outro aspecto que vocês podem chegar no Tiago, na Maiara, aqui no Domingos Marilene, no Charles, na Kelly, tirar uma dúvida, pedir algum tipo de orientação pela experiência deles. Nenhuma aqui tem vida fácil, né? Aqui eu digo que a nossa liderança é extremamente ativa em todos os sentidos, né? Nos seus trabalhos, e aqui também no ministério. Então, eles não vão se importar de ajudar mais alguém, né? De ser útil na vida de mais alguém. Eu gostaria muito de poder aprofundar um pouco mais sobre essa temática do Charles e a Kelly, porque muitos vivem essa tensão, nós estamos vivendo dentro das igrejas muitos conflitos, muitos casais separados que precisam recomeçar, e se tem que recomeçar, que seja do jeito certo. Não comece errado, não, senão vai dar errado de novo, não é? Colocar o Senhor no centro, né? E seguir dentro dos valores, dos princípios do nosso Deus, da palavra de Deus, porque aí, com certeza, vai dar certo. Tá bom, gente? Nós vamos agora encerrar, partir para o encerramento. Todo mundo já lanchou, né? Pode ajudar ali com o gasofilácio. Eu gostaria de dizer, alguém tem pergunta? Eu sei que teria, mas aí a gente vai passar do horário e depois a turma chega junto em mim, né? Levante sua mão, deixa eu orar por você. Senhor Deus, eu louvo o teu nome por essa noite maravilhosa, em que nós pudemos ouvir histórias de vida, momentos, Senhor Deus, ao longo desse tempo de vida de cada um, de tensão, de dor, de erros. Mas nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor entrou nas nossas vidas e trouxe mudança, trouxe transformação. E hoje as lutas são muitas, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor tem estado com cada um de nós. Esses que aqui estiveram compartilhando, bem como todo o teu povo, pois o Senhor promete que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E em nome de Jesus eu quero abençoar teus filhos e as tuas filhas, pedindo a tua bênção sobre a nossa descendência. Pai, eu peço para os meus filhos para que eles sejam melhores do que eu, na comunhão contigo, na vida moral, na vida intelectual, que tudo que eles façam seja superior ao que eu fiz, que isso sirva para o louvor da tua glória. E eu peço o mesmo para a descendência dos meus irmãos, para que seus filhos não sejam piores que nós, sejam melhores, e que isso agrade o Senhor. Eu quero também abençoar cada um aqui, Senhor, com saúde, tanta gente gripada, tanta gente que está de cama, acamado, com dificuldade por conta de gripes, de enfermidades. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade, os vírus, as bactérias, as inflamações, aquilo, Senhor Deus, que tenha cometido o teu povo. Toma, Senhor Deus, tira do nosso corpo para que nós tenhamos saúde plena, em nome de Jesus. Também eu quero abençoar, Senhor Deus, o trabalho das nossas mãos, que o Senhor nos prospere. Ó Deus, temos ouvido falar de ameaça de crise no nosso país, dificuldades, inflação, aumento de preço, coisas que são ameaças, mas eu te peço, protege-nos, Senhor, e nos prospera em meio à crise, pois Tu és a nossa fonte de sustento e a nossa fonte de vida. Eu peço a Ti que também nos leve em paz e em segurança aos nossos lares, e que o Senhor nos permita ter uma noite de descanso, de um sono profundo, um sono reparador, e quando amanhecer o novo dia, que o Senhor nos dê um dia lindo, um dia alegre e feliz na sua presença. Em nome de Jesus, quem crê diz amém, amém, amém. Aplaude o Senhor.